Boa tarde, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. Hoje é uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entre mais uma vez nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar todos que têm fé da minha pessoa. Apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Eita, Ramanda Shuri decanta. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Repreende toda seta, toda retaliação, todo olhar de Satanás, todo olhar de inveja, todo olhar do maligno contra a minha vida, contra a vida desse irmão, que bate em retirada, Satanás. O sangue de Jesus te repreenda. Toda obra de inveja seja repreendido, todo olho gordo, todo olho maligno seja repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Oh, aleluia. Preciosa palavra do Senhor, a gente está em Esdras. Hoje é o último capítulo do livro de Esdras. E aprendi muito, né? Então, assim, a gente sabe que o livro de Esdras vai falar ali da construção do segundo templo, tá? Que o segundo templo ele é menor. Vamos só fazer uma recapitular aqui algumas coisas. E também, ele fala dos casamentos mistos, tá? Quando as pessoas voltaram ali, né, do cativeiro, muitos, quando estiveram no cativeiro babilônico, eles acabaram se misturando ali, como eu posso dizer, ali o povo de Samaria, os samaritanos, e acabaram nascendo os samaritanos, né, povos mistos, que tiveram relacionamentos com povos pagãos, né, e aí onde nasceram os samaritanos, tá bom? Então o livro de Esdras vai bater muito sobre isso, né, sobre os casamentos mistos, tá? Esse cativeiro babilônico, aquele cativeiro babilônico que se deu na época de Nabucodonosor, tá? É o mesmo cativeiro também, pra gente fazer como eu posso dizer, um resumão. Se dá no livro de Neemias, Esdras, Daniel, Jeremias, acho que é Amós. Dá tudo nessa mesma época, tá? Deixa eu ver, Zacarias também, tá? É tudo templo de Zorobabel, né? Dario, Artaxerxes, esse povo é tudo, né? Como eu posso dizer? Daqui, meu filho. É tudo mesmo, a mesma época, tá bom? Deixa eu botar essa bolacha aqui pro meu filho. Então, dá tudo nesse tempo, tá bom? Então, outra coisa, é isso, tá bom? E ali ficava ali, mais ou menos ali no território de Judá. Mas aí a gente vai estar, como eu posso dizer, vamos estar estudando aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá, a confissão do pecado do povo, tá bom? E eu acho muito interessante porque, quando fala de Esdras, pra gente recapitular também, Esdras é um sacerdote, tá? E ele tem no seu coração de ensinar o povo a lei e o mandamento do Senhor. Nisso o rei é favorável a ele, tá? E isso é muito interessante porque ele se empenha, né? Está indo a Jerusalém para estar, né, lembrando do povo ali das leis e dos mandamentos do Senhor, né? E nisso o rei Artaxerxes, ele é favorável a Esdras, né? Porque ele entendia que quando eles abençoavam o povo de Jerusalém, eles eram prósperos, entendeu? Abençoavam o povo de Deus, porque eles sabiam do que Deus fazia com aqueles que não eram a favor do povo deles, amém? Então é muito interessante, isso é tremendo, igreja, tremendo, tremendo, tá bom? Então vamos aqui pro capítulo 10, que é o último capítulo, tá bom? Vamos lá, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Meu Deus, que a missionária Ana de Geralbano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a sua misericórdia, decanta, ela manda tiro e decanta, sobre o teu cuidado, o teu zelo pelas nossas vidas. Meu Deus, o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, deu seu Filho único, unigênito, Jesus, por amor das nossas vidas, para nos salvar, para sermos o teu povo,
enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua grande misericórdia e pela presença do teu Espírito Santo que nos convence do pecado. Nessa tarde, desde já, eu te louvo e te agradeço. Me ajude a ministrar a tua palavra com sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? Vamos lá. A confissão do pecado do povo, tá bom? Vamos lá. Enquanto Éder estava orando e confessando, chorando, prostrando-se diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, né? Aí o que ele diz? Ele disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Então, o que acontece? Eles não podiam casar com os povos vizinhos, que eram os povos pagãos, os hetitas, os amorreus, os jebuseus, os amonitas, Ai, gente, é tanto povo, é tanto hetitas, amonitas, jebuseus, amorreus, o povo que Deus falou, né? Os fariseus, os jebuseus, o povo que Deus falou que ia, né, tirar para dar a terra que manda leite e mel para ele, que era povo próspero, tá? Igreja, esse povo era próspero, tá? Os povos pagãos era próspero, tá bom? No entanto, quando eles chegaram, eles já acharam ali a terra que mana leite e mel pronta. Por isso que era mana leite e mel, tá bom? Mas, igreja, é muito interessante, decanta, Lamanda Suri decanta, né? Que eles, como eu posso dizer, eles acham tudo pronto, tá? E eles entendem, né, que eles não poderiam, porque havia uma ordem do Senhor. Mas, mesmo assim, aleluia, glória a Deus, né? Eles se enveredam por este caminho, tá bom? Eles se enveredam por este caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, a gente vai ver que Deus, né, vamos dizer assim, desperta o povo para eles verem que eles fizeram não foi legal. Vamos continuar. Aí diz assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus. Mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se essa questão em suas mãos, mas nós apoiaremos. Tenham coragem, mão à obra. Ou seja, estavam falando de separação. Haveria divórcio de todos que se casaram com mulheres pagãs, tá? Com mulheres ali da circunviança. Ali da redondeza, vamos dizer, né? Circunvizinhas. Os hetitos, os heveus, que se misturaram, tá? Então, ele diz assim no 5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e levitas e todo Israel jurarem que fariam o que foram sugerido. E eles juraram. Então, Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliezabe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados, tá? Então, ele foi jejuar. Então, assim, eles chegaram, tipo, num acordo. Vamos fazer o seguinte, então, né? Vamos separar, né? O divórcio. Então, a maneira aqui era fazer o divórcio. Por quê? Igreja, era algo... Porque, assim, nessa época, segundo gente, tem um nominho muito engraçado aqui. Eu até marquei o livro o Código do Hammurabi, né? Código dos Hammurabi, segundo o Código do Hammurabi, né? Quando as mulheres eram divorciadas, né? Elas tinham o direito de esperar, de ficar com seus filhos, né? E depois esperar os seus filhos crescerem para se casarem de novo. Era deles ali, tá? Da antiguidade que foram achar. Texto deles. Então, aí eles entram nesse acordo. Mas olha o que acontece. Vamos lá pro 7. Fez-se então a proclamação em todo o Judá, em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Aí vai todo mundo, né? Para Jerusalém, vários líderes, vai todo mundo. Vamos prosseguir no 9. O 8. Os líderes e os demais autoridades... Era o meu filho batendo na porta. Os líderes, vamos lá pro 7, vamos voltar pro 7. E fez-se então uma proclamação em Judá, em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens, seria excluído da comunidade, seria exilado, ok? No prazo de 3 dias, todos os homens, olha só, no 9, no prazo
de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça e ficava diante do templo de Deus. Deixa eu só falar, vamos terminar aqui. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Igreja, eles deixam bem claro, quando fala assim, todos os homens de Judá e Benjamim tinham se reunido. Quando fala de homens de Judá e Benjamim, está falando do reino do sul, tá? Porque havia se dividido Israel em reino do norte e reino do sul. Então, a promessa do Messias está ligada ao reino do sul, tá bom? Reino do norte é as 10 tribos, reino do sul é as 2 tribos, Judá e Benjamim. Eu sempre bato nessa tecla para vocês entenderem. Porque eles se misturaram ali com o povo de Israel, porque o povo de Israel ali, né, as 10 mais tribos se misturaram e eles também se misturaram, porque o reino do norte, a gente sabe que Acabe até chegou a fazer, né, o templo para Baal. Jeroboão fez o bezerro de Dan, bezerro de ouro em Dan, em Betel e assim por diante, né? E eles não tinham mais cuidado não, tá? Eles se misturaram. Até Josafá, né? Chegou uma hora que ele permitiu se casar com a filha de Acabe. Então, assim, virou aquela lambanceira, tá? O reino do norte, do sul aqui, tá? Se misturando com o reino do norte. Então, você imagina. Então, quando chegou no exílio ali babilônico de Nabucodonosor, como é que estava a história, né? Então, aí, vamos lá. Então, o sacerdote Esdras levantou e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Tipo assim, vocês têm sido infiel. Não poderia. Igreja era uma ordem. Era, assim, algo, assim, dado, assim, vamos dizer assim, que não poderia ser revogado. Era uma ordem de Deus, né? Então, o sacerdote Esdras estava muito chateado. E Esdras, eu acho muito interessante que quando ele vai falar com Deus na sua oração, né? Ele não fala que era o povo, nós, ele se põe no meio, né? Porque ele fazia parte deste povo. Porque acontece o que, igreja? Hoje em dia nós somos, eu e você somos Israel eleito, ok? E é muito interessante que nós temos a salvação individual. Eu e você. Se o meu esposo cair, problema dele. Se meu filho cair, problema dele. A salvação é nossa. Se eu cair, problema meu. Salvação individual. Mas aqui quando alguém do povo pecava, todos estavam contaminados. Porque era uma nação. Que servia, era a nação do Deus escolhido. Todas as demais nações não tinham salvação. A salvação era só através de Israel. Hoje o Novo Testamento não, né? A salvação é para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos prosseguir. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separe-se dos povos vizinhos das suas mulheres estrangeiras, né? Então, assim, pensa, agora eles têm que separar, esses homens todos têm que separar das mulheres e dos seus filhos. Por quê? Porque era o filho do pecado. E os filhos iam ficar com as mulheres. Então, assim, lembra assim de Agar e Ismael? Quase que a mesma situação, né? Ismael é o filho da desobediência. Ele não é o filho da promessa. O filho da promessa era quem? Samuel. Né? No entanto, que você falou assim, Abraão me dê seu filho, seu único filho. Samuel não, desculpa, Isaac. Né? Então, ele sacrifica o Isaac dele, ok? Porque Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o filho da desobediência. Quando Ismael estava com 15 anos, que foi feito... Ai, gente, como é que fala? Ai, me fugiu o nome aqui, que eles cortavam o prepúcio da criança, né? Aliança ali, né? Me fugiu o nome aqui agora. Mas ali era cortado e ali era feito, né? Por isso que a circuncisão, ok? A circuncisão do povo de Israel é feita no prepúcio mesmo da criança com 7 dias, ok? Comigo e com você no coração. Então, Ismael, essa circuncisão que Deus fez com Abraão, Ismael já estava com mais de 15 anos, né? E após isso, um ano depois, nasce Isaac. Por isso que Isaac é o filho da promessa. Ismael não, da desobediência. Vamos lá. Separe-se dos povos vizinhos e das mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Igreja, é loucura você olhar uma situação dessa? Nos dias de hoje Ai, que Deus é esse que faz isso? Mas a separação era para o povo de Israel. Entendeu? Então, nos dias de hoje é tão diferente, né? Que eu e você conseguimos entender que a salvação individual... Já pensou hoje, se eu chegar para mim e falar assim, Nadir, você é israelita, você não poderia ter casado com Renato, que ele vamos dizer assim,
brasileiro. Agora você vai ter que separar dele e ele vai ter que... Você vai ficar com seus filhos, né? Porque é o contrário, porque ele é judeu e você é brasileiro e você não faz parte do nosso povo. Seria um absurdo nos dias de hoje, né? Por isso que o Senhor mandou Jesus. Mas nessa época não era. Era algo normal. Porque eles sabiam que eles eram o povo escolhido, né? Era o povo de Deus, o bichinho de Jacó. Mas há muita gente, no 13, mas há muita gente aqui, esta é a estação da chuva, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Por quê? Porque naquela época, provavelmente era um mês frio, mês da chuva em Jerusalém, era abaixo de 5 a 10 graus. Era muito frio, tá? É que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia depois de cada homem de nossas cidades que se casou com mulheres estrangeiras. Eita, Jesus. Depois que cada homem de nossa cidade que se casou com mulheres estrangeiras venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Ô, igreja, eles estavam fazendo um sacrifício. Você consegue imaginar, né? Você tem que ficar sem o esposo, sem os filhos, essa separação, por amor de Deus. É o que eles tinham que fazer. É para limpar a descendência de Benjamim e de Judá, tá? Que é onde viria o Messias. Somente Jonatas, filho de Azael, Jesias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sebatá, discordaram. Sempre tem aquele que discorda. Assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Edas escolheu chefe de família, um de cada grupo de chefes de família. Todos eram chamados por nome. No primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso, né? E no primeiro dia do 10º mês, eles se sentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento de mulheres estrangeiras. Igreja, é muito sério, né? Mulheres estrangeiras. E aí, igreja, não teve nem muito nem menos, tá? E a gente vê que só, né, esses aqui que se discordaram. Por que se discordaram? Porque talvez esses 4 aqui, né, eles quisessem se proteger a si e a sua família, ok? Que hoje seria algo normal. Não. Mas para aquela época, não, né? Então, ele provavelmente, né, eles eram casados com mulheres pagãs. É óbvio, né? E tinham filhos e o amor deles era maior do que o amor para com Deus, né? Então, os culpados de casamento misto, vamos lá? Entre os descendentes dos sacerdotes foram os que casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, de seus irmãos, Maseías, Eliezer, Jaribe e Gedalias, eles apartaram as mãos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que ia despedir suas mulheres e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta de culpa. Igreja, você tá entendendo que ele ia falar assim? Ele falou assim, apertou a mão, ó. Vamos supor assim, Joaquina, você não é mais minha esposa, vai embora com meu filho, porque agora eu preciso servir a Deus. Tá entendendo? Tá entendendo? Dentre os descendentes de Emer, Hanani, Zebadia, dentre os descendentes de Harim, Mazias, Elias, Semaia, Jeel, Zias, dentre os descendentes de Pazur, Elionei, Mazei, Ismael, Natanael, Josadab e Eleasa, dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelais, também chamado Clita, Petatia, Judá e Eliezel, dentre os cantores, dentre os levitas, dentre os cantores, Eliasibe, dentre os porteiros, Salum, dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramá, Gesias, Malquias, Miamim, Eliezer, Malquias, Benaía, dentre os descendentes de Eleão, igreja muito sério, Matanias, Zacarias, Jeel, Abide, Jeremote, Elias, dentre os descendentes de Zatur, Elionei, Eliezabe, Matanias, Jeremote, Zabade, Aziza, dentre os descendentes de Bebai, Joana, Hananias, Zebai e Atlai, dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaía, Jesus, Beceal, Jeremote, dentre os descendentes de Paate, Moabe,
Adna, Quelai, Benai, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui, Manassés, dentre os descendentes de Harim, Eliezer, Isaías, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, dentre os descendentes de Razum, Metenai, Mitata, Zabad, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dentre os descendentes de Bani, Maad, Arran, Uel, Benai, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliesibe, Matanias, Matenai e Jazai, dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natan, Daías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azariel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dentre os descendentes de Nebo, Jeel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Igreja, e não foi fácil. Porque como eles tiveram filhos, eles teriam que o quê? Que despedir as suas mulheres com os seus filhos, tá bom? E seguir segundo o código de Hammurabi, né? Então, assim, foi algo muito difícil. Então, você imagine para servir a Deus. Hoje, igreja, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas você prega de um jeito. Eu não preciso viver a história de Israel, porque Israel foi o povo de Deus escolhido, ok? Nós somos o eleito, nós somos o povo enxertado na videira verdadeira, tá? Então, assim, nós hoje, nós não passamos por isso, ok? Se você hoje serviu a Deus e você saiu da presença do Senhor e você casou com alguém de uma religião diferente sua, Deus, ele não vai fazer você separar. Não vai. Ele vai fazer você orar, né, pra conversão daquela alma. E se aquela alma não quiser, problema dele, porque é salvação individual. Você consegue ter essa visão? É algo muito forte, igreja, tá? Então a gente tem que entender. Eu fico com muita dificuldade quando alguém quer viver o Israel eleito. Não. O Israel do Antigo Testamento, não. Nós somos o Israel eleito, né? Então, eu gosto muito. É quando o salmista fala assim, acho que é no Salmo 4. Deitei-me, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu gosto muito, né? E eu posso trazer para os dias de hoje. Deitei-me, dormi porque o Senhor me sustentou, porque o sangue de Jesus me livrou das setas, da enfermidade, porque o nome de Jesus tem me guardado, tem me livrado, porque eu sou templo do Espírito Santo, né? O mesmo Deus que estava com ele está comigo, com você, mas nós ainda temos mais força, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós temos o sangue e o nome dele, né? Então isso é muito, igreja, pensa, orar, cantar, lavanda, você consegue entender? Você consegue entender isso? Que Deus te abençoe. Medite. Esse livro aqui foi maravilhoso. Igreja, já tinha lido, já tinha estudado a Bíblia, mas nesse tempo aqui de voltar para o estudo aqui da internet, né? Do momento João 3,30, Deus tem me mostrado de maneiras diferentes, né? Já até preguei algumas coisas aqui, mas hoje eu consigo ver de uma maneira tão diferente. Nada melhor que o tempo pra gente conseguir, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar coisas em ocultos, né? Ocultas, assim, que a gente não entendia e que hoje eu entendo. Eu sou muito grata a Deus, né? E eu espero que você também, né, possa entender e ser grata a Deus, né? Por Ele abrir os teus olhos para conhecer a verdade do Senhor. Deus abençoe e tenha aí uma terça-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, quem na paz. Deus abençoe.